Chappaqua, Nova York, 27 de fevereiro de 2026. Um homem de 79 anos entra em uma sala de reunião na própria casa e se senta diante de representantes do House Oversight Committee do Congresso americano. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente é compelido a testemunhar perante o Congresso sobre suas relações com um criminoso condenado por tráfico sexual de menores. Durante 6 horas, responde perguntas sobre Jeffrey Epstein, sobre voos no Lolita Express, sobre fotografias em jacuzzi com mulheres cuja identidade foi ocultada nos documentos, sobre o que viu e o que não viu nas propriedades do homem mais infame da história americana recente. Sua resposta é consistente e calculada, como sempre foi ao longo de 50 anos de vida pública. Eu não vi nada, não fiz nada de errado. O homem se chama William Jefferson Clinton. Foi o 42º presidente dos Estados Unidos. Governou a maior economia do mundo no período de maior prosperidade da história americana. Ganhou 2 eleições com ampla margem. Teve aprovação de 73%, a maior registrada por qualquer presidente americano ao deixar o cargo. E passou os últimos 28 anos sendo conhecido pelo nome de uma estagiária. Mas nunca, em 28 anos, foi responsabilizado pelas políticas que destruíram famílias negras, pelos bombardeios que mataram civis no Sudão com base em inteligência que o próprio governo depois admitiu ser duvidosa, pelos 800 mil mortos em Ruanda, enquanto ele e sua equipe calculavam cuidadosamente se a palavra genocídio seria custosa demais politicamente. O homem que foi empichado por mentir sobre sexo consensual com adulta nunca foi empichado pelo resto. E agora, em 2026, com Jeffrey Epstein morto e a lista de nomes ainda incompleta, está sentado na sala de reunião da própria casa em Chappaqua, dizendo que não viu nada. Como um menino pobre do Arkansas chegou à Casa Branca. Como o político mais dotado de sua geração transformou cada escândalo em combustível para a próxima vitória. E qual é o paradoxo central da vida de Bill Clinton, o homem que foi destruído exatamente pela coisa errada, enquanto as coisas certas nunca foram cobradas? Esta é a história de Bill Clinton, 19 de agosto de 1946, Hope, Arkansas. Nasce William Jefferson Blythe III. O pai biológico, William Blythe II, morreu em acidente de carro 3 meses antes do nascimento. Voltava de uma viagem quando o pneu furou numa rodovia do Missouri. O carro capotou. Ele foi arremessado para fora e afogou em vala de irrigação com menos de 1 metro de água. Bill Clinton nunca conheceu o pai. A mãe, Virginia, deixa o bebê com os avós em Hope e vai para Nova Orleans estudar enfermagem. Por 2 anos, o avô materno, pequeno comerciante e voz de autoridade no bairro, é a figura paterna de Bill. Homem que acredita em educação como única saída, que leva o neto para a loja todos os dias, que ensina que qualquer pessoa que entra deve ser tratada com respeito e atenção completa. Lição que Bill Clinton vai levar para cada sala, cada comício, cada aperto de mão pelo resto da vida. Virginia volta e se casa com Roger Clinton Sr., vendedor de carros alcoólatra violento. Os anos seguintes são definidos por cenas que Bill Clinton descreve em suas memórias com precisão cirúrgica. O padrasto chegando em casa bêbado, a voz que mudava, o som antes de a violência começar. A mãe apanhando, o menino escutando do quarto. Aos 14 anos, algo muda. Durante uma briga particularmente violenta, Bill sai do quarto, coloca-se fisicamente entre o padrasto e a mãe e diz, com voz que não tremeu: "Você nunca mais vai bater nela." Roger Clinton recua. Aquele momento define algo permanente no caráter de Bill Clinton: a capacidade de entrar no centro do conflito, de confrontar a autoridade quando a situação exige, de não recuar quando está convicto de que está certo. É também, paradoxalmente, o mesmo impulso que vai destruí-lo décadas depois. A incapacidade de recuar de situações de risco pessoal, mesmo quando todos ao redor avisam que deveria. Adota o sobrenome Clinton como gesto de lealdade ao padrasto, apesar de tudo. Não porque perdoa, porque decide que identidade não é apagada pelo que outros fazem. O menino cresce popular,
sociável, magnético. Toca saxofone com talento real, considera carreira musical. É bom em ciências, considera medicina. Mas o que realmente o move é a política. A capacidade de entrar numa sala e transformar a dinâmica dela com presença e palavras. Programa escolar em Washington, D.C., traz grupos de estudantes do país inteiro para visitar a capital. Na Casa Branca, em cerimônia no jardim, o grupo de Arkansas está posicionado na fila para apertar a mão do presidente. É verão. Washington está quente e úmido. Bill Clinton, 16 anos, manobra para ficar na posição certa e, quando chega o momento, aperta a mão de John F. Kennedy. Naquele instante, decide. Conta para os amigos naquele mesmo dia na volta. Não como fantasia, como declaração de intenção. Vai ser presidente. Georgetown, Oxford, Yale. A trajetória acadêmica de Clinton é a dos melhores alunos da sua geração. Universidade de Georgetown em Washington. Ciência política. Bolsa Rhodes para Oxford, a mais prestigiosa do mundo anglófono. Yale Law School, onde, em 1971, conhece Hillary Rodham. A dinâmica entre eles é imediata e definidora. Hillary é mais disciplinada, mais analítica, mais organizada. Bill é mais carismático, mais intuitivo, mais capaz de preencher uma sala com presença física. Ela vê nele potencial que ele mesmo não sabe exatamente como administrar. Ele vê nela a estrutura que lhe falta. A dinâmica que define o casamento pelos 50 anos seguintes. Ela organiza, ele seduz. E ambos sabem que precisam um do outro para que o projeto funcione. Já em Yale, a reputação pessoal de Clinton está estabelecida. Professores notam, colegas notam. O carisma que funciona em todos os contextos não conhece limites quando se trata de mulheres. Não é segredo. É simplesmente parte de quem ele é. E todos ao redor aceitam porque o talento político é genuinamente excepcional. 1974. Candidato ao Congresso no Arkansas. Perde por margem pequena. 1976. Procurador-Geral do Estado. 1978. Governador do Arkansas aos 32 anos. O mais jovem governador dos Estados Unidos. 1980. Perde a reeleição. Choque. 2 anos fora do poder ensinam a lição mais importante da vida política de Clinton. Adaptação é sobrevivência. Não há derrota permanente. Há apenas recalibragem. 1982. Volta como governador. Fica até 1992. O homem que apertou a mão de Kennedy tem 45 anos, é governador de estado pequeno e periférico e sabe que é o momento. Janeiro de 1992. Clinton anuncia a candidatura à presidência com 3% nas pesquisas. Figura regional, sem base nacional, sem financiamento significativo. Semanas depois, Jennifer Flowers vende entrevista à Star Magazine alegando o caso de 12 anos com Clinton. A campanha entra em colapso antes de começar. Clinton vai ao 60 Minutes com Hillary. Admite ter causado dor no casamento. Nega o caso específico. Hillary olha para a câmera e diz a frase que vai definir sua imagem pública pelos 30 anos seguintes. Não sou Tammy Wynette ficando ao lado do meu homem. A campanha sobrevive. Depois, a acusação de ter evitado o draft durante o Vietnã. Clinton responde com carta que ele mesmo escreveu ao coronel em 1969. Texto de adolescente de 23 anos que admite dúvidas morais sobre a guerra sem se comprometer com nenhuma posição definitiva. Texto brilhante que revela em retrospecto tudo o que Clinton é. Inteligente o suficiente para ver todos os lados de uma questão e hábil o suficiente para não se prender a nenhum deles. O apelido de Comeback Kid nasce nessa campanha, não pelo que vence, mas por quanto sobrevive. Novembro de 1992. Clinton é eleito presidente com 43% dos votos. Ross Perot divide o eleitorado conservador. George Bush Sr. não apresenta argumento convincente para segundo mandato. Arkansas, Casa Branca. O menino que apertou a mão de Kennedy tem 46 anos. Que aqui é necessário dizer algo que as análises políticas frequentemente evitam por ser difícil de quantificar. Bill Clinton é, por qualquer métrica,
o político mais dotado de sua geração. Inteligência analítica excepcional, capaz de absorver briefings complexos em minutos e identificar as 2 ou 3 variáveis que outros levam horas para encontrar. Memória quase fotográfica para nomes, rostos, histórias pessoais. Encontra alguém uma vez em 1987 e em 1994 lembra o nome do filho. Capacidade de fazer qualquer pessoa numa sala sentir, genuinamente, que é a única pessoa na sala. Republicanos que passaram horas debatendo com ele saíam impressionados, mesmo quando discordavam de tudo que ele havia dito. Jornalistas que foram entrevistá-lo com lista de perguntas difíceis saíam com a sensação de ter tido conversa real com um amigo inteligente. Professores, advisors, aliados, inimigos, todos descrevem a mesma experiência. Presença física que transforma a dinâmica de qualquer ambiente que entra. E aqui está o paradoxo central, que vai definir toda a história que segue. O homem com mais talento político da sua geração tem o julgamento pessoal mais autodestrutivo da sua geração. Não são características opostas que coexistem por acidente. São a mesma característica expressa em domínios diferentes. A mesma capacidade de estar completamente presente, completamente comprometido com o momento, que o torna extraordinário num comício ou numa negociação, é a que o torna incapaz de calcular consequências futuras quando o momento presente é suficientemente intenso. Os mesmos neurônios, os 2 lados da mesma moeda. 1993-2001. Os anos Clinton na Casa Branca. A narrativa oficial é conhecida e está correta. Maior período de crescimento econômico da história americana. Desemprego cai de 7,3% para 4%, mínimo histórico. O balancete federal, que acumulava déficits havia décadas, entrega superávit pela primeira vez desde 1969. A internet explode como fenômeno de massa, criando indústrias que não existiam, riqueza que não existia, formas de trabalhar e comunicar que não existiam. Clinton governa no centro de uma transformação civilizatória e a administra com competência real. Mas há outra narrativa que corre paralela e que raramente aparece no mesmo parágrafo que os números do crescimento. NAFTA, 1994. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que Clinton assina com orgulho bipartidário. A promessa é elegante. Comércio livre entre o México e Canadá criaria crescimento e empregos nos 3 países. O resultado? 700 mil empregos industriais americanos transferidos para o México ao longo dos anos seguintes. Fábricas fechadas em Detroit, Cleveland, Youngstown, Pittsburgh. Trabalhadores sem diploma universitário, sem alternativa de reemprego, sem rede de proteção social suficiente para absorver a transição. Clinton não causou Trump, mas as cidades do Midwest esvaziadas pelo NAFTA foram exatamente as que votaram em Trump em 2016 e 2024. As sementes foram plantadas com 20 anos de antecedência, com boa intenção e análise econômica razoável, e consequências que nenhum modelo previu completamente. Crime Bill, 1994. A lei de crime que Clinton apresenta como conquista bipartidária. 100 mil policiais a mais nas ruas. Prisão mínima obrigatória para dezenas de crimes. Financiamento para a construção de novas penitenciárias. A população carcerária americana dobra durante os anos Clinton. Negros são encarcerados em taxa 6 vezes maior que brancos. A professora Michelle Alexander, em A Nova Jim Crow, argumenta que o Crime Bill de Clinton foi a maior expansão do sistema de controle racial dos Estados Unidos desde a segregação formal. Em 2015, Bill Clinton admite publicamente: "Eu cometi um erro." A admissão é honesta e chega 21 anos depois das vidas que o erro consumiu. Welfare Reform, 1996. Acabar com o welfare como conhecemos era promessa de campanha. Clinton cumpre. Corta benefícios, impõe limites de tempo, exige trabalho como condição para a assistência. 8 milhões de pessoas saem das listas. Parte vai para o mercado de trabalho. A narrativa de sucesso que Clinton conta em suas memórias.
Parte cai em pobreza mais profunda, sem rede de proteção. A parte da narrativa que não aparece nos discursos. Ruanda, 1994. Entre abril e julho daquele ano, 800.000 Tutsis são massacrados em 100 dias. A CIA e o Departamento de Estado sabem desde as primeiras semanas que é genocídio. Funcionários de nível médio usam exatamente essa palavra em memorandos internos. Clinton toma uma decisão que seus próprios arquivos documentam: não usar a palavra genocídio publicamente, porque o uso formal da palavra criaria obrigação legal, sob a Convenção de Genocídio de 1948, de agir. Nenhuma intervenção, nenhuma ação. Em 1998, Clinton vai a Kigali e pede desculpas pessoalmente ao povo ruandês. Cometemos um erro. É um dos momentos mais emocionalmente honestos de sua presidência. As desculpas chegam 4 anos depois. Os mortos não voltam. 1993 a 1997. Uma série de escândalos tenta e não consegue destruir Clinton. Whitewater. Investigação sobre investimentos imobiliários dos Clintons no Arkansas durante os anos como governador. 2 anos de investigação. Nada provado. Paula Jones processa Clinton por assédio sexual em incidente de 1991. Clinton paga $850.000 sem admitir culpa. Filigate. Arquivos do FBI usados inapropriadamente pela Casa Branca. Investigado. Nada provado. A máquina de gestão de crise Clinton é a mais eficiente da história política americana. Cada acusação é respondida com a mesma arquitetura: negação parcial cuidadosamente construída, ataque à credibilidade do acusador, desvio de atenção para realizações econômicas reais. Funciona sempre. Até não funcionar. E então chega Monica Lewinsky, janeiro de 1998. O Independent Counsel Ken Starr investigava o caso Paula Jones quando o nome de Monica Lewinsky emerge, estagiária de 22 anos, que trabalhou na Casa Branca entre 1995 e 1997. Clinton havia sido avisado repetidamente por advisors próximos: o conselheiro pessoal Vernon Jordan, o chefe de gabinete Leon Panetta, o próprio vice Al Gore, indiretamente. A mensagem era sempre a mesma: o padrão pessoal é o maior risco político da presidência. Uma situação errada no momento errado pode destruir tudo. Clinton ouvia e ignorava. 17 de janeiro de 1998. Clinton depõe no caso Paula Jones. Perguntado diretamente sobre Monica Lewinsky, nega qualquer relação sexual, sob juramento. 26 de janeiro de 1998. Aparece diante das câmeras nacionais. Aponta o dedo e diz a frase que vai definir tudo que vem depois: não tive relações sexuais com aquela mulher, a senhorita Lewinsky. A frase é tecnicamente construída para ser defensável. Clinton argumenta meses depois que relações sexuais em sentido estrito, conforme definição estabelecida no processo Jones, não inclui o que ocorreu. É argumento que seus advogados passam semanas construindo. É argumento que tecnicamente sustenta. E é argumento que a América lê como o que é: mentira embrulhada em papel de presente jurídico. E há um detalhe sobre esse momento que raramente aparece nas análises políticas. Bill Clinton tem uma filha. Chelsea Clinton tinha 12 anos quando o pai foi eleito presidente em 1992. Tinha 17 anos quando, em janeiro de 1998, acordou para ir à escola e encontrou o nome do pai em todos os noticiários do país, associado a uma estagiária de 22 anos. Relatos de pessoas próximas à família, documentados em memórias e biografias, indicam que Chelsea soube pelos noticiários, como o resto da América, não de seu pai. Que Clinton pediu desculpas formalmente a Hillary e Chelsea antes do depoimento ao Grand Jury de agosto de 1998. Que a conversa com a filha foi a mais difícil que disse ter tido na vida. E que nas semanas seguintes, nas poucas aparições públicas da família durante o impeachment, nas fotos que circularam o mundo, Chelsea era invariavelmente vista segurando a mão do pai. Uma adolescente de 17 anos que descobriu pelos noticiários que o pai mentiu para o país, que mentiu para ela,
que humilhou publicamente a mãe de uma forma que nenhuma criança deveria testemunhar, e que escolheu, diante das câmeras do mundo inteiro, segurar a mão dele assim mesmo. Não há análise política que explique essa imagem. Não há dado que a quantifique. Há mais sobre o caráter de Bill Clinton nessa imagem silenciosa, sobre o que esse homem é capaz de fazer às pessoas que mais o amam, e sobre o que essas pessoas são capazes de fazer por ele mesmo assim, do que em qualquer discurso que ele tenha feito em 50 anos de vida pública. 17 de agosto de 1998. Clinton depõe ao Grand Jury. Admite relacionamento inadequado. A definição criativa de relações sexuais não convence o Grand Jury. Dezembro de 1998. A Câmara dos Representantes vota o impeachment por perjúrio e obstrução da justiça. Bill Clinton se torna o segundo presidente americano impeachado na história. O Senado absolve. O processo não tem votos para condenação. Clinton permanece presidente. Taxa de aprovação no dia do impeachment: 73%. O número mais perturbador de toda a história. Clinton deixa a Casa Branca. Hillary é eleita senadora por Nova York. Nos anos seguintes, Clinton constrói a Clinton Foundation, a maior iniciativa privada de saúde pública do mundo. Negocia a queda de 95% no preço de antirretrovirais para a AIDS na África subsaariana. O acordo salva literalmente milhões de vidas que não seriam salvas sem ele. Coordena respostas humanitárias ao tsunami de 2004, ao furacão Katrina de 2005, ao terremoto no Haiti de 2010. O paradoxo que nenhuma análise simples resolve. O homem que geriu de forma tão destrutiva a própria vida pessoal, geriu de forma extraordinária crises humanitárias globais. A mesma pessoa, as mesmas capacidades, resultados completamente opostos, dependendo do domínio de aplicação. E aqui está o que a história de Bill Clinton realmente é. O mundo inteiro conhece o nome Monica Lewinsky. Sabe o que aconteceu no Salão Oval. Sabe sobre o vestido azul guardado no armário. Sabe sobre o Grand Jury e a frase do dedo apontado. Sabe sobre o impeachment e os 73% de aprovação. Mas quantos sabem que Clinton bombardeou a fábrica farmacêutica Al-Shifa, no Sudão, em agosto de 1998, destruindo a única fonte de medicamentos baratos para metade da população do país? Baseado em inteligência sobre produção de armas químicas, que o próprio governo americano admitiu ser duvidosa semanas depois. Quantos sabem que a desregulamentação financeira de Clinton, especificamente o Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que derrubou as barreiras entre bancos comerciais e de investimento erguidas após a Grande Depressão, é apontada por economistas como contribuição estrutural para a crise financeira de 2008, que destruiu 8 trilhões de dólares em riqueza americana e empurrou milhões para o desemprego? Quantos sabem que em 1996 o Sudão ofereceu entregar Osama Bin Laden aos Estados Unidos e que o Departamento de Estado, após meses de deliberação, recusou porque nenhuma acusação formal americana contra Bin Laden tornava juridicamente possível detê-lo e porque aceitar o acordo teria custo político imprevisível? Que 3 anos depois, em 1999, o Sudão ofereceu de novo e de novo foi recusado? Que em setembro de 2001, o resultado desses dois não entrou pelos 2 prédios mais famosos de Nova York? O impeachment de Bill Clinton é o maior escândalo da política americana dos anos 1990. Mas não pelo que a maioria das pessoas pensa. O escândalo não é que Clinton mentiu sobre sexo. O escândalo é que a América ficou tão completamente consumida pelo que aconteceu no Salão Oval, pelo vestido azul, pela definição jurídica de relações sexuais, pela frase do dedo apontado, que nunca teve energia política, atenção coletiva ou vontade institucional para examinar o que aconteceu no Sudão, em Ruanda, nos bairros negros americanos com o Crime Bill, nas fábricas do Midwest com o NAFTA, nos bancos de Wall Street com a desregulamentação de 1999. Monica Lewinsky salvou Bill Clinton do único tipo de julgamento que importaria. Enquanto o Congresso americano debatia a definição precisa de
relações sexuais e se perjúrio em processo civil gera base para impeachment em processo criminal, os 600 mil ruandeses mortos 4 anos antes continuavam mortos. As fábricas do Midwest continuavam fechadas. As prisões americanas continuavam cheias de homens negros cumprindo sentenças mínimas obrigatórias por crimes que homens brancos cumpriam em liberdade condicional. E Epstein continuava voando. A América empiachou o presidente pela coisa errada. E, ao fazê-lo, garantiu que as coisas certas nunca seriam julgadas. Mas há uma segunda camada que fecha a armadilha completamente. Uma inversão dentro da inversão que muda tudo o que veio antes. Clinton saiu do escândalo Lewinsky com 73% de aprovação, com casamento intacto, ou pelo menos aparentemente intacto para os fins políticos necessários, com Hillary se tornando senadora, depois secretária de Estado, depois candidata presidencial, com fundação bilionária, com status de estadista global respeitado, que dura 25 anos. Monica Lewinsky saiu com o nome transformado em sinônimo de escândalo sexual. Sem conseguir emprego em Washington por uma década, nenhuma organização queria aquele nome no quadro de funcionários. Reconstruindo vida no exterior, em Londres, longe da América que a havia transformado em piada. Passando os anos 2000, enquanto o mundo a usava como referência de punchlines que ela nunca escolheu protagonizar. Em 2015, numa palestra do TED que assistiu-se globalmente, Lewinsky disse com precisão clínica o que havia acontecido. Em 1998, perdi o direito à minha própria narrativa. Em 2021, produziu a série American Crime Story, sobre seu próprio caso. Pela primeira vez, ela controlou como a história era contada. Levou 23 anos. Clinton perdeu a narrativa em 1998. Recuperou em 1999, quando o Senado absolveu e a aprovação subiu. Lewinsky perdeu a narrativa em 1998. Recuperou em 2021. 23 anos de diferença. O sistema que protegeu Clinton de ser julgado pelos crimes grandes, Ruanda, Sudão, Crime Bill, desregulamentação bancária, também o protegeu de pagar qualquer custo real pelo episódio que todos conhecem. E transferiu esse custo inteiro para a única pessoa em toda a história com menos poder do que ele. A estagiária de 22 anos que entrou no Salão Oval sem entender completamente em que estava entrando. Essa é a medida real do que aconteceu entre 1995 e 1998. Não é medida de vitória ou derrota. Não é medida de perjúrio ou absolvição. É medida de quem paga. E o sistema, como sempre, cobrou de quem tinha menos. 27 de fevereiro de 2026. Bill Clinton senta na sala de reunião da própria casa em Chappaqua, diante do House Oversight Committee. Vi nada. Não fiz nada de errado. Mostrado fotografias em jacuzzi com mulher de identidade ocultada nos documentos. Não a reconheço. Republicanos e democratas que participaram do depoimento reconhecem. Clinton foi cooperativo, respondeu todas as perguntas, não invocou o 5º emendamento. Nenhuma acusação formal de crime emerge das 6 horas. O vídeo é divulgado em 1º de março de 2026. O mesmo homem que em 1998 disse "não tive relações sexuais com aquela mulher", agora diz "vi nada". A frase muda. A construção permanece. E então voltamos a Hope, Arkansas, 1963. Um menino de 16 anos aperta a mão de John F. Kennedy na Casa Branca e decide naquele instante que vai ser presidente. Conta para os amigos naquele mesmo dia, não como fantasia, como declaração. 53 anos depois, esse menino, 79 anos, cabelo completamente branco, na sala de reunião da própria casa em Chappaqua, responde perguntas sobre Jeffrey Epstein durante 6 horas. Entre esses 2 momentos, uma das trajetórias mais extraordinárias da história política americana. Uma das economias mais prósperas da história. Um dos impeachments mais estranhos da história. E um conjunto de políticas, NAFTA, Crime Bill, Welfare Reform, desregulamentação bancária, silêncio sobre Ruanda, recusa do Sudão, cujas consequências ainda estruturam a América de 2026. Bill Clinton não foi destruído pelos seus crimes políticos. Foi destruído pela sua fragilidade mais óbvia e mais previsível,
A mesma que todos ao redor dele viram com clareza, alertaram repetidamente, e ele ignorou, por razões que nenhuma análise política explica completamente. E essa fragilidade funcionou como cortina de fumaça perfeita. Por trás da cortina, as políticas reais, os bombardeios reais, os silêncios reais diante de genocídios reais, as desregulamentações reais que explodiram 10 anos depois. Monica Lewinsky entra na história como a mulher que quase derrubou um presidente. Mas o papel real de Monica Lewinsky na história pode ser outro. Ela foi a crise que consumiu toda a energia política americana no exato momento em que Bill Clinton mais precisava ser responsabilizado por outras coisas. Em 27 de fevereiro de 2026, Bill Clinton diz ao House Oversight Committee: "Vi nada, não fiz nada de errado." Em 26 de janeiro de 1998, Bill Clinton disse à América: "Não tive relações sexuais com aquela mulher." A América acreditou na segunda frase o suficiente para iniciar o processo de impeachment e não prestou atenção suficiente na primeira para cobrar o que realmente importava. Essa é a história de Bill Clinton, o presidente que a América conhece pelo nome de uma estagiária e que a história talvez venha a conhecer pelo nome de tudo o mais que ficou sem resposta.